Bom dia a todos, eu sou Verônica Macedo, jornalista e repórter da MTV Intercâmbios, dirigida por Marcelo Toledo. A entrevistada de hoje é Juliana de Hipólito, diretamente de Sorocaba, São Paulo, para o Catar e, quiçá, o mundo. Bom dia, Juliana, tudo bom, querida? Bom dia, tudo? Me conta aí para todo mundo, para que a gente conheça um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como é que surgiu esse amor em relação ao turismo, à hotelaria, desde pequena, foi na adolescência, foi quando era criança, conta aí para a gente. Todos querem te conhecer. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana, como Verônica já disse. Na verdade, a minha ideia com o turismo e hotelaria sempre agradou, porque desde sempre a gente sempre faz umas viagens, né, em família, e sempre me agradou. Mas a vontade mesmo ficou entre turismo e hotelaria, mas na época da faculdade, quando fui decidir o que fazer. E, na verdade, eu escolhi hotelaria porque não tinha geografia, né? Na verdade, o princípio foi essa a ideia, mas me interessava bastante. Enfim, entrei para a faculdade e continuei com as minhas viagens, né? Tanto em família, sozinha, acabei fazendo alguns intercâmbios, que isso é mais interessante ainda, e acabei por vontade de ficar, sempre nos lugares que eu fazia o intercâmbio, eu ia viajar, eu queria ficar. Então, eu sempre tive uma vontade de ficar mais tempo, mas eu não podia, porque tanto na época da faculdade, depois trabalhando, né, você acaba tendo que voltar. E aí, você trabalha há muito tempo na área? Sim, eu iniciei fazendo alguns estágios na época da faculdade, que é o momento que a gente mais começa a se interessar pela área, né? E eu fiz alguns estágios, fiz num spa, e a partir disso eu me interessei mais ainda, falei, não, é isso que eu quero fazer mesmo. E, enfim, fui entrando para a área, tive trabalhei no meu primeiro hotel, depois no segundo, e estou aí há 14 anos nessa área. Pois é, 14 anos. Quais foram as funções que você desempenhou ao longo desse tempo? Sim, eu iniciei como recepcionista no hotel, isso como no hotel, na verdade. No spa eu passei por várias áreas porque era um estágio e acabei passando pela copa, passando pelas reservas, pela governança, para gente, porque no estágio geralmente a gente conhece um pouquinho de cada área, né? Importante. E depois quando eu iniciei no meu primeiro emprego mesmo, dentro de um hotel, eu iniciei como recepcionista, fiquei um período nessa função, depois eu fui para reservas, mas reservas eu fiquei um pouquinho e fiquei na parte do financeiro, do administrativo. Depois, no mesmo grupo, eles compraram um novo hotel na minha cidade, aqui em Sorocaba, e me mandaram para lá. Então, eu fiquei mais um período nessa parte do financeiro. E agora, em fevereiro, né, eu pedi para sair para realizar esse sonho, mas eu fiquei na última função que eu estava, era como assistente de gerente. Pois é, mas eu estou curiosa, eu acho que todo mundo fica curioso quando pensa assim, por que que ela resolveu escolher o Catar? Por que o Catar especificamente? Conta aí pra gente. Na verdade, eu tive algumas viagens, como eu havia falado então, anteriormente, e uma das viagens foi para o Oriente Médio, que foi Dubai, né? Aí eu fiquei 15 dias, em média, em Dubai, e gostei tanto que eu voltei e fiquei mais 2, 3 dias, que foi de escala, mas era só passagem, eu acabei querendo ficar, então eu fiz todo o roteiro pensando em ficar mais um pouco. O que me atraiu é que eu prefiro, na verdade, esse choque de culturas, né? Eu sempre fui para vários lugares e geralmente como eu penso, não sei se todos têm essa ideia, mas a Europa ou os Estados Unidos, qualquer país assim, as pessoas são mais parecidas com a gente, né? Então Verdade. você chega em Dubai, é um choque de culturas. A Tailândia, eu fui para a Tailândia, eu tive um choque de culturas, então eu gosto disso. Aí, a princípio, meu interesse maior é na questão cultural, e como eu passei um período em Dubai, eu sei mais ou menos as regras, então eu imagino que o Catar
Catar seja bem parecido. Além de que o Catar será a sede da Copa do Mundo, né? Isso interessa bastante. Pois é, eu Eu ia acho que chegar lá. O quê? Peraí, cortou, diga. eu acho que é a bola da vez. A gente tem Gente, que. ela. Diga. Não, a gente tem que entrar nessa, porque o Catar é a bola da vez, não é? Com certeza, você falou tudo. Gente, ela vai assistir a Copa do Mundo de camarote. Existe coisa melhor? Olha o sorriso, olha o brilho nos olhos. Quer dizer, ela está dividida, né? Porque ela está no processo de, para quem não sabe, eu vou dizer, ela está no processo de despedida, se despedindo dos amigos, familiares. Gente, para fazer essa entrevista aqui, eu tive que organizar um horário com ela, porque é muito querida. Disse que é emoção para todos os lados, o tempo todo. Hoje eu saio com a família, amanhã eu saio com tais amigos, daqui a pouco ela chora. Mas voltando, como é que você chegou ao Marcelo Toledo? Você tem uma amiga que já tinha sido agenciada por ele, é uma engenheira que está lá na região, é isso? Uhum. A Emanuele eu conheci em uma das minhas viagens, na verdade, em Manchester, quando eu estava lá. E na época que eu fui para Dubai, ela entrou em contato comigo para perguntar como que era a cultura. E eu acabei por passar algumas informações do que eu vivenciei ali naquele período de férias, né? Mas então, até então eu não questionei muito as perguntas dela, eu só respondi e ela falou que iria para lá, para aqueles lados, foi mais ou menos assim. Uns meses depois, eu vi uma foto dela realmente indo. Então, aí eu que me interessei em perguntar. Entrei em contato com ela e ela me explicou que foi através de uma agência e me passou os dados do Marcelo para que eu entrasse em contato. Então, a minha vontade sempre foi de ficar, como eu havia falado, nos lugares. Eu falei, a minha chance de entrar em contato e ver como funciona, né? Então, eu entrei em contato com o Marcelo, ele me explicou o processo do agenciamento, e agora eu vou entrar na questão do agenciamento, como funcionou comigo, e acredito que com todos. Iniciando, o Marcelo, a gente passa, na verdade, os dados, e o Marcelo cria um currículo da forma que o pessoal costuma ver lá para o Oriente Médio, que era a questão em si, né? Então, ele me passou um currículo mais elaborado, a partir dos meus dados de um currículo que eu já havia feito, todo em inglês, né? Não precisa, na verdade, encaminhar em inglês, mas como eu já tinha, eu encaminhei para ele já em inglês, ele fez algumas alterações do jeito que ele entende melhor lá. Após esse processo, ele cria um e-mail para nós, com uma senha, que você sempre vai acessar a partir de lá as vagas para verificar como vai funcionar, enfim. Eu sei que nesse processo, que foi engraçado, o Marcelo me passou toda a relação, até umas perguntas que ele passa para você estudar, né, sobre a entrevista, porque geralmente as perguntas são as mesmas, muitas das perguntas são as mesmas na entrevista. Mas quando eu fui entrar no primeiro acesso do e-mail, ele entrou antes para mim, porque eu não estava conseguindo, e ele falou: aproveita e vê lá que você já tem uma entrevista para agendar. Nisso eu tive 3 dias para essa situação. Desde do momento que eu falei com o Marcelo até a criação do e-mail, foram 3 dias, mais ou menos, e a vaga já estava lá, a entrevista. Então foi engraçado, porque eu não tive tempo de estudar nada. Aí eu fiz a minha primeira. Eu fiz a primeira entrevista, mas eu tive uma dificuldade, porque 14 anos, né, trabalhando no mesmo grupo que eu estava trabalhando, eu não faço entrevista desde então estou um pouquinho desatualizada nessa questão de entrevista, e tudo em inglês, foi meio complicado de início, mas foi bem válido para mim, para saber como funciona, né? Pode falar. Não, pode continuar, porque você falou que foi super válido. Então, você continuou fazendo as entrevistas, isso é Sim. importante. O Marcelo me passou uma dica que eu acho muito importante que todos sigam, que é de façam as entrevistas todas que aparecem no seu e-mail, mesmo que você não goste ou não queira esta vaga ou este local, porque apareceram vários locais, vários países do Oriente Médio, e eu foquei, na verdade, a princípio em Dubai, porque eu já conhecia Dubai, mas comecei a conhecer melhor os demais, tanto que essa Emanuele, ela está no Bahrein, e eu entrei em contato para verificar como que era o Bahrein também, então, porque a gente acaba não conhecendo os outros países, porque Dubai acaba se destacando mais, né?
por ser, acredito, o maior ali, dentre eles, né? Dessa relação que recebe o pessoal para trabalho. Sim. Enfim, nesse processo, eu fiz a primeira entrevista, tive algumas dificuldades. Depois, para a segunda em diante, eu estudei mais, consegui estudar essa relação que o Marcelo me passou de perguntas, que muito válido também. Mas, da primeira até a última entrevista que eu fiz, contam oito entrevistas. Então, eu percebi que da primeira até essa oitava, eu fui melhorando cada dia. E nesse momento que eu fiz, que eu passei, realmente passei, eu estava muito mais à vontade, eu peguei mais confiança, então eu entendi tudo que o entrevistador me perguntou, eu estava muito tranquila em questão do meu inglês, que a gente acaba ficando nervoso, né? Na entrevista, ainda falando inglês, você, né, fica daquele jeito. Pois é, você destacou uma coisa muito importante, que você seguiu todas as orientações do Marcelo, que ele dá todo um assessoramento, uma assessoria completa, e você fez isso. Você está indo para o Catar, está indo no dia 27, você vai ficar em um hotel, em um restaurante, vai fazer exatamente o quê? Ah, sim. Eu fui contratada por um hotel, né? E vou trabalhar no restaurante deste hotel como garçonete de início, mas pelo que o entrevistador me explicou, provavelmente a princípio eu me divida entre garçonete e hostess, e quem sabe ficar em hostess mais para frente. Mas a princípio eu chego como garçonete mesmo. E no local que eu vou ficar, né, como você me perguntou, o hotel em si, ele paga a passagem, ele paga a moradia, a alimentação e o transporte, e também tem o seguro saúde que eles pagam. Então eu vou ficar num espaço onde os funcionários do hotel ficam, mas eu devo dividir, pelo que eu entendi, com uma ou duas pessoas, mas é tudo por conta do hotel mesmo. Quer dizer, custo-benefício super válido, né? Você achou justo o preço que foi cobrado pelo Marcelo? Sim, eu acho justo e possível para todos. Isso é importante, né? Porque você está indo realizar, a gente não está falando de um trabalho somente, a gente não está falando de uma viagem somente. Você está indo realizar um grande sonho, porque você está indo para o Catar, para uma cultura completamente diferente. Você é uma pessoa jovem, você é uma mulher jovem, você tem 35 anos. Mas a gente pensa assim, poxa, geralmente a gente ouve que as pessoas só vão na adolescência com 16, 17, 18 anos. Não, você está indo realizar um sonho, jovem ainda, mas numa faixa etária. Aí fiquei tão emocionada que o microfone veio para cá. Numa faixa etária diferente das que as pessoas costumam imaginar. Ela é jovem, mas tem 35 anos. Ou seja, é possível para todas as idades. E você está com uma expectativa muito grande, não é isso, Ju? Tô sim. Na verdade, como essa vontade sempre esteve comigo, mas nunca foi possível, porque a gente acaba tendo que trabalhar, tem os estudos aqui, entre outras, e eu não tive oportunidade desde da época, né? Então, agora, na verdade, eu falei, é o agora ou nunca, sabe? Porque, realmente, sou jovem, sim, né? 35. Mas, daqui a pouco, a gente acaba se arrumando com alguém aqui, não quer ir mais, né? Então, é o momento é o momento de ir. Mas você sabe que tem muitos casais que também estão indo, né? Ainda tem esse diferencial. Você falou sobre a questão de, por exemplo, você vai a livre de impostos, você vai ficar com tudo bancado pelo seu contratante, a viagem, a estadia. Mas se você tivesse, por exemplo, eu já entrevistei outras pessoas agenciadas que vão com seus pets, seus cachorrinhos, os gatinhos, ou então vão com o marido, a esposa. Você está indo solteira, mas poderia ir também com alguém. Mas me diz aí, como é que está o coração? Vamos entrar agora na parte emocional. Você questão... com a família, me conta aí, me conte aí. Na verdade, eu fiz todo esse processo com esta empresa, já tem um período aí, eu acredito que já tenham 2 meses e pouquinho. E eu fiz a primeira entrevista, eu tive uma segunda entrevista, e acabei até fazendo uma viagem nesse período, porque eles estavam na época do Ramadã e dizem que essa época para tudo, né?
Então, até esses órgãos públicos, até para tirar o visto, iria demorar mais um pouco. Então, eu acabei fazendo até uma viagem. Fui para a Europa, fiquei 15, 17 dias na Europa para esparecer, na verdade. Eu falei, vamos dar uma volta, né? Tenho tempo para isso? Vamos. Eu voltei para cá achando que eu teria ainda mais de um mês, porque o Ramadã estava encerrando. Na verdade, o que aconteceu? Então, eu estava tranquila, falei, vou ficar mais um mês aqui ainda com a minha família, né? Tudo mais. Só que não foi isso que aconteceu. Foi que eu mandei a documentação, eles me encaminharam um e-mail para mandar a documentação e o visto veio no dia seguinte. Então, eu levei um susto, porque depois do recebimento do visto, ele entrou em contato comigo e agendou a passagem em questão de, acredito que deu 2 semanas. Então, eu estava tranquila, achando que ia ficar mais de um mês, e não, tive que resolver tudo em 2 semanas. Então, o coraçãozinho tá assim, ó. E agora? Agora vai. Chorando muito? Eu dei uma choradinha, mas a parte alegre tá mais para cima. Isso é importante. Vai ficar, a princípio, quanto tempo lá, Ju? Eles me explicam que o tempo mínimo é de 1 ano. Mas não tem um contrato feito neste local, não tem um contrato feito de exatamente 1 ano, 2 anos. Então, o mínimo é de 1 ano. Se, lógico, gostarem do meu trabalho, enfim, eles irão prorrogar. É isso que eu entendo assim. Então, mínimo 1 ano. E a família, como é que recebeu? Ficou assim, reticente, com medo, querendo saber quem era a MTV, quem era o Marcelo Toledo? Você explicou direitinho a credibilidade da empresa? Me conta aí. Sim, aqui meu pai e minha mãe, eles adoram uma internet, né? Então, eles fuçaram, como a gente diz aqui, de cabo a rabo, sabe assim? A expressão, então, eles fuçaram toda a situação dentro da MTV Intercâmbios, para entender como funciona, os relatos de cada um que já foi, mas eles entenderam ainda mais porque eu tenho a Emanuele que eu conheço e ela me explicou melhor como funcionava antes do início, né? Então, agora eles já estão se entendendo. Mas mesmo assim, né? Já até avisei o Marcelo que eu tenho que deixar o telefone do Marcelo com a minha mãe. Porque qualquer coisa ela vai falar com ele. Qualquer coisa. Gente, mas não tem problema, até porque o Marcelo é super aberto, né? Ele é super aberto. Você vê que ele dá todas as explicações, você sentiu confiança, credibilidade, você viu que ele realmente estava ali disponível para tudo, não foi? Uhum. Realmente. E qualquer horário, viu? Qualquer Ah, horário. isso é importante. Mas me conta aí, você viaja dia 27. Na Tá? verdade, minha viagem é dia 28, mas dia 27 eu já tenho que chegar porque é madrugada, né? Então eu tenho que sair daqui no dia 27 para chegar no aeroporto de 27 para 28. Pronto, tá se despedindo dos amigos todos até lá, tá com o coração apertado, mas quais são os seus objetivos, as suas perspectivas para o futuro? O que é que você deseja? Qual é o seu grande sonho indo para lá? Na verdade, a minha ideia era não sair da área de hotelaria, que é a minha área, né? Então, eu estou indo para trabalhar dentro de um hotel, isso para mim fantástico, e melhorar mais o inglês, né? Esse é o objetivo inicial. E lógico, né? Criar uma carreira internacional, que isso é um sonho mesmo. Então criando a carreira internacional, daqui a pouco você não volta, não é, Ju? Olha, que periga de ficar. Por Mas isso que a despedida é um pouquinho difícil, porque a gente acha que não vai voltar tão cedo, não. Pois é, então me fala sobre isso aí. Como é que é essa despedida? Conta pra gente aí como é que fica, assim, como são as conversações, como é essa emoção na despedida, já que você acha que não vai voltar tão cedo. Isso é importante para as pessoas verem, sentirem, até aquelas que estão se decidindo, pô, eu vou, não vou, eu já não tenho mais 18 anos, eu fico com minha mãe, fico com meu pai, porque você tem que ter coragem, né, para poder mudar a sua vida e de repente ajudar também, até se você voltar toda a sua família, ou se não voltar, continuar ajudando, é isso? Sim. Na verdade, eu não gosto muito de pensar no não voltar, né? Lógico que isso pode ocorrer, mas eu não penso muito nessa questão. Eu
imagino que eu vá, como eu vou em todas as minhas viagens que eu já fiz, eu vou ali e já volto, sabe? Então eu prefiro sempre ter isso em mente para não dar aquele medão, né? Que vai ficar longe muito tempo. Mas quem é que está mais saudoso assim? É mãe, pai? Eles estão tranquilos, eles acham que eu tenho que fazer mesmo, porque não é de hoje, essa vontade é de sempre, né? Então eu sempre quis mesmo, eles entendem, e agora, como os dois dizem, né, meu pai e minha mãe, que hoje eu tenho o pé no chão, né? Eu não posso simplesmente querer ir e não ter nada aqui, vamos dizer assim. Então hoje eu tenho uma idade X, né? Aí eu tenho 35 anos, eu já tenho um período de experiência, eu não vou largar tudo e tipo aquele sonho, né? Que o pessoal acaba largando tudo e eu tô deixando aqui, mas hoje eu tenho um apartamento aqui, eu tenho um carro, então vamos dizer que eu tenho alguma coisa aqui que qualquer problema eu corro para cá, entendeu? Tanto que eu tenho a minha família, né? Que é um apoio muito grande dentro disso tudo. Mas você falou uma coisa que é interessante. Você tem um pé no chão. Por mais que Uhum. você tenha tudo isso aqui, você procurou ver a credibilidade da empresa, do agenciador, você procurou ver tudo isso para que dê certo. Você sentiu essa segurança, Ju, quando você falou com ele? O que mais te passou segurança na empresa e nele? Então, a princípio, eu acho, para mim, na verdade, eu acho interessante ter alguém que já passou por isso e alguém que possa te dar uma informação real da situação. Então, como a gente não conhece a empresa, né? Eu não conhecia a empresa. Na verdade, eu já até tinha visto nessas buscas na internet, eu tinha visto esse nome, a MTV Intercâmbios, eu já tinha visto, mas eu não conhecia. Então, para mim, ajuda bastante alguém que já passou pela experiência com ele. Então, contou bastante a informação da Emanuele para mim, e depois tem outras pessoas que, ao decorrer desse período, o Marcelo acaba por encaminhar contatos de pessoas que estão agenciadas, que estão indo para o mesmo lugar, né, para a gente entrar em contato entre si e trocar ideias. Então, isso valeu bastante também, porque você acaba tendo aquela credibilidade que você precisa, né? Essa transparência é fundamental. Uhum. Eu gostei bastante de todo esse processo, na verdade, desde o início, eu acho que até cresci já profissionalmente nessa questão. Achei muito interessante para mim passar por isso. Bom, e você está indo de uma época muito especial. A Copa do Mundo está vindo aí. Você Hum. pode aproveitar muito mais para crescer profissionalmente. Você está indo em busca de um sonho, você já me falou que sua perspectiva é crescer profissionalmente, fazer uma carreira internacional. O que é que você pretende aproveitar deste momento de pré-Copa do Mundo? Eu acho que já estando lá, a gente fica bem próximo de tudo isso, né? Então, já vai curtir o clima da Copa desde o início. E pelo que eu sei, tem alguma coisa antes ainda, se eu não me engano, é Olimpíadas que acontece por lá também, né? Então, acho que a gente vai vivenciar a Copa do Mundo cara a cara ali. Então, acho que vai ser bem interessante. Pois é. E agora uma coisa para esclarecer, que você tocou em um ponto assim nevrálgico, importantíssimo, é que você falou assim, se não der certo eu volto, mas antes disso existe uma opção também. O Marcelo sempre deixa claro que caso não dê certo em algum lugar, ele vai continuar fazendo assessoria até o final, até te levando para uma outra região, para um outro país. Isso já aconteceu com outros agenciados por inúmeros motivos. E todo mundo no final ficou feliz. Ele deixou isso claro para você? Sim, o Marcelo explica que tem 2 anos no período que ele acaba, você se agencia, ele fica com você por 2 anos, por mais que você vá em um mês, 2 meses viajar, ele tá ali com você 2 anos. Então, qualquer problema, qualquer coisa que a gente acha estranho, foi mais ou menos assim que ele explicou. Qualquer coisa, até para agradecer também, com certeza, ele tá ali. Então, isso é muito bom. A gente acho que entrar por uma agência, porque se acaba indo sozinho, sem isso, eu acho que é bem complicado. Se você tem algum problema no lugar, você não tem para onde correr, né? Então, Verdade. com a agência, vale muito a pena. É muito mais seguro. Seguro Agora, isso.
a gente vai combinar uma coisa. Depois de um mês lá, um mês e meio, a gente vai conversar novamente pelo Skype para você me dizer como é que tá lá a sua Uhum. experiência, a sua vivência. Você vai contar para mim como é que você chegou, como é que tá o coraçãozinho. Quero que você me conte todo o seu dia a dia para poder a gente, inclusive, deixar as pessoas informadas que as pessoas querem saber. E para essas pessoas que estão indecisas, se vão, se não vão, se é importante ter essa experiência. Passa aí uma mensagem para a gente, Juliana. Eu acho que não tem que ter medo, não. A agência, ela é muito segura de todas as informações. Ele tem mais de 20 anos nesse ramo, o Marcelo, e eu acho que para as pessoas que estão na dúvida de ir viajar ou não, a questão que deve pegar mais é a questão familiar, se vai ficar com saudade, se não vai, mas a questão da agência, vai em frente que ele sabe do que ele está fazendo, viu? Ela é decidida, ela já tem esse sonho desde sempre de É. viajar, porque é importante você ter essa experiência, até caso você queira voltar, porque é uma opção sua, você tem uma bagagem curricular muito maior, até para as empresas daqui te contratarem, concorda? Sim, e eu acredito que dentro, como eu estou indo para ficar dentro da área de hotelaria, o meu currículo aqui vai enriquecer bastante. Vai Gente, ser. e com essa simpatia, né, de brasileiro, é maravilhoso, porque você já viu que eles gostam muito de contratar brasileiro. Eles Gostam. gostam. Você já percebeu? Você atribui isso a quê, Juliana? Eu acho que é o nosso carisma mesmo. Bom, os próximos dias você vai fazer toda a despedida. O que é que falta Sim, agora para poder você viajar? O que é que está faltando? além da Aí você se despedida, organizar com a família. Conta aí um olha, pouquinho. Porque depois a- eu vou procurar saber. Tira umas fotos, mostra pra gente como é que foi a despedida no aeroporto. então, o que ficou mais apertado agora é que meu aniversário é amanhã, né? Então eu vou fazer aniversário e vou viajar. Aí nós antecipamos um pouquinho. Ontem já comemoraram o meu aniversário. Antecipado, porque eu não sei como vai ser amanhã, às vezes eu tô nessa correria, então às vezes acaba sobrando pouco tempo, provavelmente a gente consiga jantar junto, a família aqui, mas como ontem todo mundo estava livre, né, por ser sábado, aproveitamos, já cantamos parabéns para mim antecipado, já fizemos um churrasco aqui e para os outros dias é só correria de ver o que eu preciso realmente comprar, né? Essas questões de emergenciais que a gente tem que resolver, né? Gente, ela está se movendo aqui e de repente não dá para ver direitinho, porque às vezes a câmera sai do foco, mas o olhinho dela, na hora que ela falou que comemoraram o aniversário antecipado, os olhos lacrimejaram, encheu de lágrima. Ela ficou, tô errando, tô falando, tô mentindo. Não, não. Tá emocionada, tá emocionada. Sabe o que é isso? Junta a emoção da despedida com a emoção de uma grande realização de um sonho. Olha, É. você vai ter todo sucesso, é o que desejamos, e o nosso combinado está aqui. Depois de um mês e meio, a gente vai novamente se falar pelo Skype, pelo WhatsApp, e aí a gente vai marcar uma outra entrevista para mostrar para todo mundo como é que está o seu dia a dia lá. Os primeiros dias, os primeiros contatos, as dificuldades, as vitórias, porque você vai aprendendo no dia a dia Sim. e vai ser um sucesso grande. Quero agora que você fale suas palavras de despedida temporária para a turma toda, mais uma vez, dando força para quem está meio indeciso. Olha, eu quero agradecer, então, a princípio, o Marcelo, agradecer a você, Verônica, pela entrevista, que também é uma parte interessante, né, do processo, que a gente não costuma fazer a entrevista assim, né? Então, eu acho interessante, mas para todos que vai em frente mesmo, se quiser realizar o sonho, tem que ir. Então, aqui a gente brinca que eu sou a Dora aventureira, né? Eles brincam que eu sou aventureira e, eu tô dentro dessa questão aventureira. Então, a gente tem que tentar, tem que ir atrás se quer realizar, porque o sonho também não cai, né? Do céu. Exato, Então, correr exato. atrás. Correr atrás, ter coragem, e é isso que ela está fazendo. Meu amor,
Sucesso, aproveita a Copa do Mundo, aproveita o trabalho, aproveita tudo, e daqui a um mês e meio, a gente está aí. Gente, eu sou Verônica Macedo, jornalista e repórter da MTV Intercâmbios, dirigida pelo Marcelo Toledo. Acabei de falar com a Juliana de Hipólito, que vai, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, sair de Sorocaba, São Paulo, para o Catar, realizar o grande sonho dela de trabalhar na área de hotelaria, turismo. E aí construir a carreira dela internacional. Beijos e até mais. Até mais, Ju. Beijos, até. Obrigada. Obrigada.